Olá, o meu nome é Fábio Marques, eu sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, no campus de Cajazeiras. E estamos aqui hoje para falar um pouco sobre doenças infecciosas virais. Na minha vida acadêmica, eu me formei em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e depois me especializei em doenças infecciosas e parasitárias também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, indo posteriormente para o campus da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, para estudar virologia propriamente dito, fazendo mestrado em imunologia e doutorado em biologia celular e molecular aplicada ao estudo dos vírus. Os vírus são partículas infecciosas que dependem de uma célula para se multiplicar. No ambiente, os micro-organismos conseguem ficar de forma viável por um bom tempo, dependendo do tipo de estrutura viral, podendo perdurar no ambiente por horas, dias e alguns relatos de até meses de partículas virais que podem estar nesses ambientes. A estrutura de um vírus geralmente tem três conjuntos de estruturas. Uma boa parte dos vírus tem um envelope que é lipídico e é oriundo, é removido da célula no momento que o vírus vai sair dessa célula, pode ter sido essa célula ter sido infectada, um capsídeo que é proteico e um material genético que é de DNA ou RNA e que, dependendo do vírus, vai exercer toda a modificação da célula a partir de toda a informação que é contida nesse material genético. É importante citar que, se o material genético ficar solto dentro da nossa corrente circulatória, algumas nucleases presentes no nosso sangue vão acabar por destruí-lo. É por isso que os vírus se armam ou se revestem de um capsídeo de proteínas, em alguns deles baixo capsídeo de proteína, e em outros um envelope lipídico. Esse envelope lipídico, ele tem, na maioria das vezes, algumas proteínas que interagem com estruturas celulares. E aqui vai uma observação que somente células que possuem receptores ou moléculas para interagir com essas proteínas da superfície do vírus é que permitem que o vírus se multiplique, se ligue e se multiplique no seu interior. A partir do momento em que essas proteínas do vírus elas interagem com proteínas de superfície celular, é que o vírus pode penetrar e causar o processo infeccioso. Hoje, nós falamos muito uma doença chamada de Covid-19, ou doença infecciosa provocada pelos coronavírus, relatada no ano de 2019. É uma doença recente, provocada por um vírus que apareceu recentemente, mas que já tem alguns parentes, digamos assim, relatados desde o século passado. É uma doença de características bastante próprias, com desafios tremendos para todos os cientistas, médicos e profissionais que tratam da doença, porque não se conhece muitas coisas a respeito de como o vírus provoca toda a série de sintomas e sintomatologia durante essa doença. Os coronavírus, que são vírus que possuem envelope, capsídeo e material genético de RNA, têm uma particularidade muito interessante, que é a produção, a partir de um único RNA que está dentro do material, dentro do capsídeo do vírus, apenas esse material genético de RNA, ao entrar na célula, produz uma série de RNA subgenômicos que vão ser responsáveis pela codificação de proteínas no momento do processo infeccioso. E essa característica é uma característica que o coloca em uma posição muito diferenciada dentro dos vírus. Sabemos que esses vírus eles possuem uma quantidade de material genético muito grande, o que o torna um dos vírus com maior número de sequências de par de base em vírus de RNA. Ao entrar em contato com uma célula,
e somente se essa célula tiver um receptor para que ele consiga se ligar e penetrar, o vírus consegue penetrar. O que é importante saber é que esse vírus, de uma forma muito interessante, conseguiu se modificar e produzir uma molécula na sua superfície, chamada de proteína S, que faz com que ela consiga interagir, o vírus consiga interagir com uma proteína chamada de AC2, ACE2, ou proteína receptora da enzima conversora de angiotensina 2, que é uma proteína que existe num número muito grande de células do nosso organismo. E, neste momento, o vírus consegue se ligar. Prioritariamente, ou em maior quantidade, os estudos já comprovam, que ele se liga em proteínas das células do nosso nariz. E, posteriormente, dependendo da multiplicação desse vírus nessas células, ele consegue migrar através da orofaringe, nasofaringe, traqueia, chegando até a nossa árvore respiratória baixa, se ligando a receptores em células chamadas de pneumócitos. E o problema maior da doença acontece quando essas células elas são infectadas, pois o vírus, ao entrar, ele se multiplica e acaba por lesionar, ou lisar, ou matar todas essas células, fazendo com que o indivíduo desenvolva uma grande deficiência ou dificuldade respiratória provocada por essa deficiência celular, porque essas células começam a morrer. Então é importante aqui nós citarmos que, para que um vírus entre numa célula, ele precisa encontrar um receptor. Ao encontrar o receptor, essa célula sendo permissiva à sua multiplicação, ele vai acabar por se multiplicar, podendo inicialmente sair por brotamento, mas posteriormente ele vai lesionar, vai explodir toda essa célula para que seja liberada uma grande quantidade de carga viral de moléculas virais. Após a ligação desse vírus a essas células multiplicação, como nós já falamos, ele pode chegar a se multiplicar e essa multiplicação vai levar no final do seu processo de ciclo replicativo à morte celular, o que causa todos os danos provocados por essa partícula viral no nosso organismo. E hoje nós falamos muito sobre coronavírus, sobre Covid-19, e ainda muito se vai falar sobre essa doença, porque é um processo patológico provocado por um vírus que ainda não se conhece toda a sua fisiopatologia e não se sabe direito como que esse vírus interage com tantos tecidos e provoca tantos danos. Hoje já existem relatos de doença respiratória branda, doença respiratória da árvore respiratória superior, da árvore respiratória inferior, provocando danos no nosso pulmão e podendo levar o indivíduo a uma dificuldade respiratória que pode culminar com a morte, mas existem relatos também de danos provocados pelo vírus no intestino, nas células da superfície dos vasos sanguíneos, no sistema nervoso central através de lesões provocadas nos seus neurônios, de problemas de acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico, todos provocados por um vírus que entra através da nossa árvore respiratória. Por isso, a necessidade tão grande de que a gente possa usar luvas para evitar que o vírus entre em contato com as nossas mãos e posteriormente sejam carreados até o nosso nariz, mas também a utilização de máscaras utilizadas de forma bastante adequada, o uso de substâncias que consigam destruir a capa, o envelope desse vírus, que um exemplo deles é o álcool gel, mas alguns outros detergentes também podem ser utilizados, inclusive sabão. Então, esses hábitos eles estão sendo todos moldados para que a gente tenha uma diminuição da quantidade de infecções por esse patógeno. E até o momento em que não haja uma vacina para que a gente possa se proteger, é importante que nós fiquemos em casa, promovendo isolamento social e distanciamento social. E se sair de casa, é importante que a gente tome as medidas adequadas para não se infectar, já que é uma doença que até o momento não tem uma cura e nós podemos sofrer consequências muito graves a partir dessa infecção. Se você gostou do vídeo, curta, deixe o seu like e nos próximos vídeos nós falaremos mais sobre vírus e outras patologias provocadas por esses maravilhosos agentes infecciosos. Meu nome é Fábio Marques e obrigado.